Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre o período perioperatório, que também é um ponto muito importante para domínio do aprendizado. Então, o procedimento cirúrgico é hoje uma das modalidades terapêuticas mais utilizadas para o diagnóstico, tratamento de inúmeras patologias. O ambiente do centro cirúrgico ele deve possuir finalidades e objetivos que devem ser claramente definidos dentro da estrutura hospitalar, com o fim de gerar um atendimento que deve ser diferenciado, proporcionar segurança para o paciente, satisfação, certo? Desta forma, o centro cirúrgico ele busca alcançar uma meta que é fazer com que o paciente operado dentro de um ambiente terapêutico conte com todos os recursos humanos e materiais necessários para que possa minimizar as ocorrências de situações que venham colocar a integridade do paciente, tanto física como psicológica, em risco, certo? Então, ao serem prestados os cuidados aos pacientes cirúrgicos, os enfermeiros, eles se encontram diante de problemas que eu diria peculiares, né, diferenciados a cada paciente. Cada um vai ter a sua peculiaridade, certo? E desta forma é necessário que se elabore, né, um plano de cuidado, né, para cada paciente, tendo em vista que cada um vai ter essa peculiaridade, né, que venha contemplar intervenções em todas as fases do tratamento cirúrgico, certo? Que ele vai passar, visto que a enfermagem perioperatória, né, a enfermagem que atua nesse período, ele assiste os pacientes antes, durante e imediatamente após a cirurgia, certo? Então a enfermagem em centro cirúrgico, ela vem compreender procedimentos que são técnicos, científicos e que englobam intervenções assistenciais e educativas. E essas intervenções assistenciais e educativas, elas podem ser realizadas pela equipe de enfermagem ou pelo próprio paciente. A exemplo, né, numa admissão pré-operatória, o paciente ele pode não ter condições de escovar os dentes, né? Limpar a cavidade bucal, então a enfermagem vai fazer. O paciente pode não ter condições de tomar um banho, né? Então a enfermagem irá fazer. No entanto, se o paciente consegue realizar, né, esses procedimentos consigo próprio, ele irá realizar, ok? Então, o período perioperatório, tá? Ele é formado pelos períodos que a gente vai classificar como pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. A gente vai ver isso logo mais no organogramazinho ali e a gente vai destrinchar ele um pouquinho. O período perioperatório é formado pelos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, que a gente vai falar um pouquinho agora à frente, ok? Então, o período perioperatório, no qual a gente já fez uma pequena introdução, ele se subdivide, né, em período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então vamos lá para as discussões para a gente poder entender melhor um pouquinho, certo? Então vamos lá. Dentro do período perioperatório, nós vamos ter o pré-operatório, certo? O período pré-operatório ele vai se subdividir ainda em dois, como eu diria, em dois momentos, que vai ser o pré-operatório imediato, tá? Que o período pré-operatório imediato ele vai ser desde o momento que o paciente recebe a notícia de que será submetido ao tratamento cirúrgico até as 24 horas que antecedem a cirurgia. Ou seja, o paciente que foi a uma consulta e recebeu um diagnóstico, a qual ele vai ter que passar por um procedimento cirúrgico,
Então, ali se inicia esse período pré-operatório. E esse período irá terminar até as 24 horas, tá? Que vai anteceder essa cirurgia. O pré-operatório imediato, ele compreende as 24 horas imediatamente anteriores à cirurgia, certo? Para que a gente compreenda bem, alguns médicos, dependendo da cirurgia e do porte ou de como se encontra o paciente, solicitam que o paciente seja internado no hospital 24 horas antes da cirurgia para promoção de alguns cuidados ou até mesmo complementação de alguns exames laboratoriais ou de imagem. Mas isso vai depender do médico, certo? Alguns médicos solicitam com 24 horas, com 12 horas, e dependendo da situação do paciente, ele pode chegar ao hospital para o procedimento operatório até 2 horas antes da cirurgia, ok? Vamos mais ver o outro aqui. O período transoperatório, certo? O período transoperatório, ele ocorre desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até a sua saída da sala de operação, tá? Então, a partir do momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, se inicia o período, né, transoperatório. E esse período vai terminar, né, a partir do momento que termina a cirurgia e ele sai de dentro dessa sala de operação, ok? E esse período transoperatório, né, ele vai ser dividido também em período intraoperatório, ok? O período intraoperatório, nós iremos classificar ele, o seu início, né, do início ao término do procedimento anestésico cirúrgico, compreendido no período transoperatório. Então, o período intraoperatório, desde o momento que o anestesista começa a realizar o procedimento anestésico até a finalização desse procedimento cirúrgico, ou seja, até que o médico, né, costurou ali toda aquela ferida operatória, realizou o curativo, então ali finalizou-se o período intraoperatório. E eu quero que você compreenda que esse período intraoperatório, ele está dentro do período transoperatório, tá? Porque o período transoperatório, ele vai ocorrer desde o momento em que o paciente é recebido dentro do centro cirúrgico até o momento que ele sai, né, da sala operatória. Então, o período intraoperatório consiste o processo em si cirúrgico, tá? Que é a realização da anestesia e a finalização do processo cirúrgico. O período perioperatório também vamos ter o período pós-operatório, certo? No qual, no período pós-operatório, nós vamos ter a subdivisão de pós-operatório imediato, ok? Que compreende as primeiras 24 horas após o procedimento anestésico cirúrgico, incluindo o tempo de permanência na sala de recuperação pós-anestésica, ok? Então, esse período vai ser as primeiras 24 horas, tá? De pós-cirúrgico, tá? Então, terminou a cirurgia, então as primeiras 24 horas, né, após o término dessa cirurgia, nós vamos classificar de período pós-operatório imediato, ou seja, imediatamente, de imediato, ou seja, acabou a cirurgia, então ele está no pós-operatório imediato, tá? E esse período vai incluir o tempo que ele vai ficar de permanência lá na sala de recuperação pós-anestésica, tá? Sendo avaliado pela enfermagem e pelo médico anestesista. Outro ponto é o pós-operatório imediato. O pós-operatório imediato, ele envolve o período após essas 24 horas iniciais, tá? Então, eu falei agora há pouco, né, que o pós-operatório imediato vai compreender as primeiras 24 horas e o pós-operatório imediato, ele vai envolver o período após essas 24 horas iniciais. E é bem comum também, né, é comumente descrito como primeiro, segundo, terceiro, quarto, né,
é o que a gente classifica isso em dias, tá? De pós-operatório, ou seja, após 24 horas, ele vai entrar no período pós-operatório imediato, então a gente vai classificar como primeiro dia pós-operatório imediato, no segundo dia pós-operatório imediato, terceiro dia pós-operatório imediato, tá com 15 dias de cirurgia, 15º dia de pós-operatório imediato, ok? E vamos ter também um período pós-operatório tardio, que eu não coloquei aqui nesse organograma, mas ele vai consistir, né, e varia de acordo com o tipo e a complexidade da cirurgia, né? Podendo compreender desde 15 dias até cerca de 1 ano após o procedimento anestésico cirúrgico, tá? Então, uma cirurgia a partir de 15 dias e por até cerca de 1 ano, tá? A gente vai estar classificando esse período pós-operatório tardio, certo? E era isso que a gente tinha para hoje, é uma aula bem rapidinha, tá? Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Questionamentos, pode escrever aí embaixo, deixar sua pergunta, sua dúvida, faça o seu comentário, complemente e, como eu falei, estamos aqui complementando, né, o conhecimento um do outro. Obrigado.